Oiê, graça e paz. Então, amados, sabe o que aconteceu? A igreja cresceu. A igreja primitiva cresceu de tal forma que o que aconteceu com esse grupo de pessoas que ficou grande? Começou problemas. Onde junta o ser humano, sempre tem um probleminha aqui e ali, né? Então, em Atos 6, começou uma murmuração, um queixume. Por quê? Por causa das viúvas que não estavam sendo atendidas. Sério, é. Oi, eu sou a Luzia Telestai. Você está no canal Luzia Telestai? Se não se inscreveu, se inscreva. Estamos falando sobre a igreja, tá? Já falamos algumas coisas e hoje nós vamos continuar. Você sabe que esse texto, capítulo 6 de Atos, vai falar sobre a instituição dos diáconos. Você já ouviu falar de diáconos? Então, povo de Deus, sabe? Homens que foram separados para um trabalho específico de cuidar da parte social da igreja primitiva. Engraçado, né? A gente quando fala assim, os diáconos cuidando dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros, ajudando, dando alimento, a gente fala assim, nossa, como será isso? Por quê? Porque hoje a gente conhece os diáconos como mesmo levando a pessoa para sentar no banco. Ai, pessoal de Deus, gente de Deus. Diácono é muito mais que isso, né? Então aqui a gente vê. Atos 6, 1 e 2 eu vou ler. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Era uma questão social aqui, uma questão social que precisava resolver, né? A igreja cresceu muito rápido, veio gente de tudo que foi lado, até pessoas que não moravam lá, a partir daquele dia do Pentecostes, se converteram e resolveram ficar por lá mesmo, né? Mas a questão é que esta igreja aqui, ela não era uma igreja igual a nossa, assim, sabe? Tudo organizadinho, o pessoal vai lá para a igreja no domingo, uma vez ou outra na semana, não. Essa igreja aqui, ela se reunia nas casas, Então, ela se reunia muito, tinha muita gente nas casas. Só no primeiro culto 3.000, depois no segundo 8.000, né? Tinha aquela turma que ia pro templo lá, como a gente viu, né? Os apóstolos estavam lá no templo todo o tempo ensinando. Mas a coisa fervia assim por toda Jerusalém. O negócio era intenso, né? E comer todo mundo precisa. E daí eles precisaram fazer isso, nós não vamos parar com o Ministério da Palavra, porque esse povo precisa de crescimento, discipulado. Então, a gente vai precisar separar pessoas para fazer isso. E olha, sabe quem ele separou? Homens cheios do Espírito Santo. 7. 7 homens cheios do Espírito Santo, para poder atender a necessidade daquele grupo. Mas é isso, muito importante. Eu estava ouvindo uma pessoa falando sobre os discípulos, né? Eu achei muito bendita a palavra. Ele falou o seguinte: os discípulos não tiveram assim medo de perder a posição deles. Eles delegaram, né, autoridade para os diáconos, né? Deram autoridade para eles resolverem essas questões. Muitas igrejas às vezes não prosperam, não vai para frente
porque o pastor ou a liderança da igreja não tem coragem de dar, né, cargo, de deixar a pessoa resolver questões, né, a pastora, a liderança, que acha que eles são os caras, e daí eles perdem muito por isso, né? Então a pessoa não pode ter medo de delegar, né? Então os discípulos deixaram esses homens aqui, e você sabe que é interessante? Eles foram ungidos, né? Colocaram a mão sobre a cabeça deles. Até vou ler aqui, ó. Então, vou ler dos capítulo 6, 1, 7. Tudo bem para você? Tudo bem? É porque é um assunto sério aqui que nós estamos tratando, né? Um assunto muito sério. E é bom a gente observar isso aqui, ó. Naqueles dias cresceram o número de discípulos. Os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas, né? Vamos organizar essa igreja! Foi isso que eles quiseram dizer, né? No versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Ó, delegou. Vamos passar para eles essa tarefa. Que legal, né? E nós dedicaremos a oração no ministério da palavra, né? Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procórum, Nicanor, Timão, Parméias, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente e o número de discípulos em Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Gente, era uma velocidade essa igreja, era um dinamismo incrível, mas isso era muito importante, cuidar das viúvas, né? E os diáconos, eles foram escolhidos a dedo, então tinha que ser homens de muita graça diante de Deus. E aqui o primeiro que eles colocam na lista é Estevão, cheio do Espírito Santo, né? Ele não foi só o primeiro diácono, mas foi o primeiro mártir também, né? O servir, a questão social da igreja, às vezes colocam pessoas que nem têm sensibilidade com o pobre na igreja dos nossos dias. Tem pessoas que vai preparar a cesta básica, não sei se você já viu, né? Mas é de qualquer jeito. E às vezes tem os preferidos delas dentro da comunidade. Então, escolhem marcas, né? Porque os irmãos levam a comida lá, levam a doação. E eles escolhem as coisas melhor para quem eles conhecem, para quem eles gostam mais. E as coisas piorzinhas para quem eles não conhecem ou para quem eles não vão com a cara. E isso não dá, não. Aqui, ó, tinha que ser homem sério, cheios de fé e do Espírito Santo. Homens de Deus. E você sabe que o diácono, a gente não vê fazendo, porque a gente vê diácono servindo ceia, né? E dando lugar. E tem diácono que você não vê ele de jeito nenhum na igreja. Só no dia da ceia, para servir a ceia. Mas o diácono é como se fosse a pessoa, braço direito do pastor. Se não é, deveria, né? Porque quando ele recebe esse cargo, é um cargo que Deus coloca sobre a vida dele, uma virtude que é assim de um olhar diferente. O diácono, ele passa a ter um olhar diferente das outras pessoas, dos outros crentes. Quem é diácono olha
para a pessoa e sabe se ela está bem ou não. O diácono sabe se aquela pessoa está faltando na igreja ou não, ele conhece. Deus dá uma unção, um jeito para o diácono, que ele começa a ter uma sensibilidade incrível. E ele é a pessoa que vai e fala com o pastor, fulano não está bem. Olha, ciclano precisa disso ou disso. Diácono, sabia? Você já viu o diácono funcionando assim? Eu já vi. Eu já vi diáconos agindo assim dentro da igreja. Aí eu comecei a observar. Tem diácono que eles são essa pessoa totalmente sensível. Ele sabe até como lidar com o problema que a pessoa está enfrentando. E tem diácono que consegue resolver a questão sem levar problema para o pastor, ele resolve. Ele consegue resolver, porque ele tem essa autoridade, né? Na questão social, na organização ali da socialidade dentro da igreja, o diácono manja. Ele manja. É que muito pastor parece que não considera. Há pastor que por causa do cargo, ou que ele fez seminário, que ele, né? Então ele acha que o diácono não é nada. Opa, não pode ser assim. Pastor, não pode ser assim. Você tem que olhar o diácono como uma pessoa que Deus colocou lá e ela tem uma unção para aquilo, né? E deixar o diácono ser teu companheiro, ser tua equipe. Você vê que os discípulos aqui nessa igreja, eles não tiveram assim um quê contra o diácono, eles tiveram parceria. O diácono e os discípulos eram parceiros. E aí dá tudo certo, porque a igreja ela vai crescer. E quando a igreja cresce, vem os problemas. O pastor sozinho não dá conta, não. Aí conta só com a diretoria da igreja? Não, mas tem que contar com os diáconos também, né? Aqui deixou bem claro que não era qualquer pessoa, era pessoa escolhida a dedo pelo próprio grupo da igreja. E aí, esse Estevão, ele tinha uma graça de Deus de tal forma que ele chamou a atenção dos outros que estavam fora da igreja. Ele era tão cheio do Espírito, tinha tanta autoridade na palavra, que olha só o que aconteceu. Ele foi o primeiro, né, a ser morto lá. Porque ele levava as coisas de Deus muito a sério. E assim tem diáconos hoje, que leva muito a sério as coisas de Deus, né? Você vê o diácono quietinho, às vezes não fala nada, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E tem pessoa que pensa assim que o diácono é menos, menos, menos. Não existe menos, menos dentro da igreja. Existe dentro da igreja pessoas com dons diferentes, né? Com tarefas diferentes para o serviço do Senhor. Não que é menos ou mais. Não existe mais ou menos. Existe todos ali como corpo, né? Como um corpo vivo, fazendo para edificar a igreja, né? Aquele corpo local. Nós estamos falando aqui da igreja corpo local, tá? Que o diácono atende o corpo local ali, né? Então, esses homens, eles são de oração, né? Diácono que não é de oração, alguma coisa está errada, né? Porque ele tem que fazer esse papel de oração. Eu conheci uma igreja que os diáconos lá, mano, não tinha para ninguém. O negócio deles era orar mesmo, os caras oravam, né? Os caras que eu digo, mas tinha mulher junto, né? Tinha a mulher, o homem, e às vezes tinha também casal, né? E tinha pessoas solteiras também, como diáconos, né? Fazendo corpo junto com o pastor, liderança junto com o pastor, e a igreja era forte, né? Aí depois trocou o pastor já não deu assim não deu assim uma atenção para a diaconia e foi enfraquecendo o corpo, porque é sempre isso que acontece, né? O fato de você ter um dom ou ter um cargo na igreja não quer dizer que você é melhor que o outro.
E também você, diácono, porque tem diácono que, né, empina o narizinho lá, acha que não pode, nem, em lugar nenhum pode acontecer isso, né? Ser cheio do Espírito Santo é se dar bem com todos, gostar daquilo que você faz e entender que você está ali naquele lugar porque Deus te colocou ali para ajudar na edificação daquele corpo local, da igreja local. A igreja primitiva, né, ela precisou passar por argúrias, porque teve muita reclamação. Depois que teve esse bate-boca, essa reclamação, porque estavam fazendo discriminação das viúvas, né, tratando umas bem e outras não, aí teve que fazer essa separação aí de diácono para cuidar, porque os apóstolos não deu conta não, né? Eles tinham que falar a palavra, tinham que orar, tudo. Então é assim, não tenha medo de perder seu cargo, não. Delega, tá? Delega. Faz isso, você vai ser abençoado. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.